Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A história da libertação da nação israelita, do povo israelita, dos filhos de Israel, do Egito, tem inspirado milhões de pessoas, sejam eles judeus ou cristãos, à volta do mundo, por muitos anos, na verdade, por milhares de anos. A escravidão, nesse período, era dura, e o faraó era muito duro para com o povo. A vida era muito difícil. Mas, queridos irmãos, a vida para nós, hoje em dia, também se está a tornar difícil. Para algumas pessoas, está a tornar-se particularmente difíceis e, em certos países, quase que impossível. Eu recebi uma mensagem de umas pessoas de um certo país, não vou mencionar o nome do país, mas vou dizer assim: nós, pastores cristãos, pela graça de Deus, isto foi a mensagem que eu recebi desta pessoa, neste país pedimos aos conservos em todo o mundo que sejam a nossa voz diante do Pai e diante deste mundo. O que está acontecendo nesta nação, não estou a dizer qual é a nação, não tem precedentes históricos. Na era moderna, apenas Adolf Hitler demonstrou tamanha crueldade. Estamos diante de uma onda de atos violentos que têm atentado contra a vida dos cristãos deste país, deixando um saldo de mortes, destruição, ódio e violência. E depois continua. O ponto aqui, queridos irmãos, é que o mundo está terrível. Nós estamos numa escravidão neste mundo. Sim, estamos numa escravidão do pecado, mas também a situação no mundo está cada vez ficar pior. E tal como os israelitas foram libertados para Deus, ou por Deus, para irem para a terra prometida, nós também vamos ser libertados por Deus, os nossos países, as nossas nações, para poderem ter paz e alegria e para podermos viver nesta terra em paz. Essa é a boa nova do reino da manhã, do reino de Deus. Queridos irmãos, o Deus que atuou e falou, por exemplo, com Moisés, o anjo do Senhor, sim, que depois diz que era o Senhor, que é aquele que falou, que é o verbo, o porta-voz, que estava com Deus e que era Deus e que se fez carne e habitou entre nós, como lemos em João 1, capítulo 1 a 3 e versículo 14. Essa pedra espiritual que os guiava era Cristo, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Igualmente, queridos irmãos, hoje, essa pedra espiritual, Jesus Cristo, nos tira da escravidão, do invisível faraó deste mundo, que é Satanás, o diabo. O faraó que controla este mundo vai ser forçado a deixar o meu povo ir. E os povos do mundo, as nações do mundo, vão ser libertadas desta escravidão que nos encontramos neste tempo do fim. Esses povos que vão ser libertados não são somente Israel, sim, os países de descendência israelita, inicialmente serão os primeiros, mas se espalhará para todas as nações. E, tal como os filhos de Israel prefiguram a igreja de Deus, aqueles membros que são a ser chamados do mundo. Igualmente a igreja prefigura o mundo inteiro a ser libertado. Libertado deste mundo de hoje para o mundo da manhã, sobre a guia e o governo de Deus, o reino de Deus. Ser libertado para vivermos o seu caminho, a sua maneira de viver. E por isso, irmãos, é bom rever anualmente esses acontecimentos, esses eventos, acerca da libertação
do povo ou dos filhos de Israel do Egito e trazer esses eventos de volta à memória, de volta ao cimo da nossa mente. E esse é o meu propósito hoje, queridos irmãos. E depois ver como precisamos nos preparar espiritualmente para a Páscoa anual do dia 14 no calendário de Deus. Queridos irmãos, comecem comigo, se faz favor, em Êxodos capítulo 1. Em Êxodos capítulo 1, começando a ler no versículo 6, diz: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, sim, que estava no Egito. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, tinham muitos filhos e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não tinha conhecido José. E esse rei disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. E usemos astúcia para com eles, para que não se multipliquem. E seja o caso que, vindo guerra, este povo se junte com os nossos inimigos e depois lutam contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre os israelitas feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, com Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Esse aqui é que eles estavam a tentar sufocar, estrangular esta nação, este povo. Continuando no versículo 13. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Queridos irmãos, é como hoje em dia. As pessoas trabalham, de dia à noite, para ganhar muito pouco. É como se não estão a prosperar, estão simplesmente a trabalhar para sobreviver. Estão sufocados, estão estrangulados neste mundo. Somos escravos deste mundo. Depois, no Êxodo capítulo 2, vê-se a história acerca da vida quando era pequeno e dos primeiros anos de Moisés. E depois vê-se quando ele matou um egípcio e depois fugiu para Midian. Aí se casou e começou a ser, digamos assim, um pastor. Começou a ser um pastor. Vejam então no versículo 23 do capítulo 2 de Êxodo. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Pediram a Deus para os resgatar desta escravidão, para os redimir, para os salvar. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança, da sua promessa com Abraão. Sim, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, continuando, vamos agora então continuar no capítulo 3. Vê-se assim: apacentava Moisés, ele era um pastor agora, em vez de ser
um capitão de uma tropa egípcia, como inicialmente ele era. Ele foi humilhado e agora veio a ser um simples pastor, tomando conta de um rebanho de Jetró, seu sogro, que era sacerdote de Midian. E então, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? Este anjo, como vemos no versículo 6, disse mais: eu sou o Deus. Este anjo do Senhor se identificou como o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este anjo do Senhor era o ser da família Deus, era o ser do reino de Deus, que falou ao povo, que foi o porta-voz, que foi o verbo que falou ao povo as palavras do Pai. Aquele que falou, isto é, o verbo, se tornou carne e habitou entre nós. E nós conhecemos hoje em dia como Jesus Cristo. Ele era Deus, ele era, ou estava, na forma de Deus. Como Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz, que ele era da forma de Deus e não era usurpação de ser igual a Deus. Então, continuando aqui no versículo 2, onde estávamos a ler, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Numa chama de fogo. Queridos irmãos, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 4, vejam aí brevemente, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24, diz assim, e disse-lhes, eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz, aquele que fala, aquele que é o porta-voz, aquele que é o verbo que fala, o verbo de Deus. Ouvimos a sua voz do meio do fogo. Quando ouviram os 10 mandamentos, também receberam pelo verbo e ouviram o verbo falando do meio do fogo. Tal como Moisés tinha visto o anjo do Senhor, o Senhor, aquele que disse que eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, também o viu, como diz assim, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Vejam também em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreus 12, versículo 29. Diz assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aí vê-se Deus, que é fogo consumidor, falando no meio do fogo, falando a Moisés, nesta sarça, como lemos aqui em Êxodos, do meio da sarça. Diz assim, no meio de uma sarça.
o anjo do Senhor apareceu numa sarça, num arbusto, digamos assim, num arbusto. E apareceu numa chama de fogo. Isto é simbólico, talvez, que esta sarça poderia ser o símbolo de Israel. Porque era uma nação pequena, não era uma nação poderosa, não era como uma árvore, era um simples pequeno arbusto. E por isso apareceu neste simbolismo como uma chama de fogo de dentro dos filhos de Israel. E como os filhos de Israel estavam a passar uma provação de fogo nesta escravidão, mas que não foram consumidos porque estavam a crescer, porque estavam a ficar mais fortes, vê-se aí um simbolismo, uma analogia interessante. Também, o fogo tem um efeito de limpeza, de purificação, de separação, de separar os justos dos pecadores. E depois de todos aprenderem a verdade de Deus e terem a oportunidade, a primeira oportunidade, que nunca tiveram no passado, de seguir o caminho de Deus, vão ter que se separar, vão ter que se manter limpos e não imundos, e se não se separarem, o lago de fogo, a segunda morte, os consumirá. E por isso, queridos irmãos, estão aqui a ver várias analogias, vários simbolismos importantes. Mas continuando então a ler, vemos que depois que aqui diz assim: Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. A sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que é que a sarça não se queima? Então estava aqui com um bocado de curiosidade. Ele estava aqui um bocado curioso. E por isso ele tinha que demonstrar um certo respeito, porque depois diz aqui: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e eis-me aqui. E Deus continuou e disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Porquê que é terra santa? Porque Deus estava presente. A presença de Deus fez aquela terra santa. E por isso, ele teve que demonstrar respeito. Teve que demonstrar respeito. E depois, continuando. Diz assim: disse mais: eu sou o Deus, no versículo 6, do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Demonstrou respeito quando reconheceu que estava a falar com Deus. Disse-lhe ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana lei e mel, lugar do cananeu, do hiteu, do amorreu, do ferizeu, do hiveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão
oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. 40 anos antes, como um jovem, ele estava cheio de arrogância e pensava que ia resolver os problemas todos e até acabou por matar o homem egípcio. Mas agora, 40 anos depois, num teste de 40 anos, aprendeu a ser humilde. Aprender a ser humilde. Aquele general, aquele capitão, aquele chefe de uma tropa, tornou-se um pastor humilde. E como leem, por exemplo, em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. Diz assim: então o varão Moisés, era o varão Moisés, muito manso, muito gentil, muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Queridos irmãos, as circunstâncias da vida pelo qual Moisés teve que passar, parte do treino que Deus lhe deu. Deus o chamou primeiro, mas ele nem sabia que estava a ser chamado. E pôs a ele durante um processo de treino por 40 anos para aprender a ser humilde e manso. E depois, quando era humilde, manso e maleável, podia ser usado por Deus. Porque quando era arrogante, não podia ser usado por Deus. E você? E eu? Estamos numa situação que pensamos, olha, eu vou usar, que Deus me usa a mim, eu vou ser o pastor, eu vou resolver os problemas todos do mundo, eu vou ajudar a ganhar almas. Já pensou que isso talvez seja uma palavra arrogante? Já pensou que isso talvez seja uma atitude arrogante a qual Deus não pode usar a você, enquanto você está arrogante? Porque quando Moisés foi chamado aqui, ele disse: eu não estou à altura da tarefa. Eu não me sinto qualificado para esta tarefa. Não me envies a mim, envia a outro. E você? Pensa, olha, envia-me a mim, eu vou resolver os problemas todos. Se você tem essa atitude, talvez você não seja ou não tenha esta atitude mansa que Deus quer antes de Deus poder usar a você. Pense bem nisso. Quando nos preparamos para a Páscoa, somos mansos, somos humildes, mas, continuando aqui a ler no Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 3, versículo 12, Êxodo 3, versículo 12, Deus respondeu: eu serei contigo. Mas que palavras encorajadoras. Quando Deus diz a você: não tenhas medo, eu estarei contigo. Queridos irmãos, isso é encorajador. E este será o sinal de que eu te enviei, porque hás de vir aqui, neste mesmo monte, mesmo aqui, e servir a Deus neste monte com o povo. Isto é um sinal
que é obra de Deus. E assim aconteceu, a obra de Deus. Não é obra do homem, é obra de Deus. Continuando a ler no versículo 13, diz Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? E o que é que eu vou dizer a eles? E o que é que Deus disse? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ou, noutras palavras, eu faço com que seja o que eu quero, seja o que venha a acontecer. Seja o que venha a acontecer, eu farei o que eu digo. Eu sou o que sou. E o que eu digo será feito. Eu era, eu sou, eu serei, eu sou. No Novo Testamento, lemos de Jesus Cristo, que ele disse: eu sou o caminho. João 14, versículo 6. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12 e 9, versículo 5. E vários outros eu sou. Que até quando ele disse isso, o quiseram apedrejar, porque estavam a dizer que ele estava a dizer blasfémia. Porque estava a identificar como este eu sou, que estava a falar com Moisés. Este anjo do Senhor, esta voz, este ser da família de Deus, que estava a representar o Pai, como agente do Pai, a falar com os israelitas. Por isso vemos aqui primeiro o nome deste ser que apareceu aos israelitas, que se identificou como eu sou o que sou. E este nome foi amplificado no Novo Testamento, ou magnificado no Novo Testamento, como eu sou a luz, eu sou o caminho, e quantos mais eu sou, ele disse. Mas continuando a ler aqui, ele disse: dirás assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Sim, às vezes é chamado simplesmente como o Deus de Jacó. Às vezes é chamado como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse nome será lembrado de geração em geração. Vejam comigo, por exemplo, aqui, em Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías capítulo 2, versículo 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó. Por este nome será conhecido eternamente. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isto é no mundo da manhã. Quando Jesus Cristo vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele
vão subir as pessoas ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Vejam, por exemplo, em Miqueias. Miqueias. Miqueias, capítulo 4, versículo 2. Miqueias, capítulo 4, versículo 2. Irão muitas nações, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Queridos irmãos, isto é no mundo da manhã. Quando Jesus Cristo estiver na terra a reinar, muitas nações vão dizer, vamos à casa do Deus de Jacó. Quem é? É Jesus Cristo que vai estar ali a reinar. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Queridos irmãos, então continuando onde estávamos a ler, em Êxodos, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: assim serei lembrado de geração em geração, ao fim do versículo 15, como acabamos de ler. Mas diz aqui também, o Senhor, o Deus de vossos pais. Diz assim, vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes o Senhor, o Deus de vossos pais. O Senhor. O YHVH, o Eterno, o Deus, o Elohim, o membro da família Deus, o Verbo, o Ser, que falou com eles. E continuando então, ele disse, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isto quer dizer que é o Deus daqueles que estão vivos ou que vão estar vivos, que vão estar a viver, vão ser ressuscitados. Pois foi isso exatamente que Jesus Cristo disse em Mateus 22, versículo 32. Mateus 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Desculpe ter dito a palavra Isaac incorretamente, desculpa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E por isso é importante entendermos este nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O nome do Deus de Isaac. O nome do Deus de Jacó. Por quê? Porque ele fez promessas a Abraão e a Isaac e a Jacó. Promessas que foram comprometidas. Veja no versículo, continuando a ler, no versículo 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito. Aí está uma promessa
que Deus tinha feito. Farei vocês subir da aflição do Egito. Vejam em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Gênesis 15, versículo 13. Diz assim: a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aqui estava a falar, está claro, a um certo período na vida dele. 30 anos depois de quando a promessa foi inicialmente dita ou dada. Queridos irmãos, o Deus é um Deus de promessas. Ele tinha dito. E dito que seriam libertados. E foram libertados. E por isso diz assim: eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Iteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveteu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus tinha feito promessas. O que Deus estava a dizer aqui a Moisés é que vai dizer aos filhos de Israel que não me esqueci da aliança que fiz com os teus pais. A ajuda está a caminho. A ajuda está a caminho. E, queridos irmãos, continuando, ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho por 3 dias para dentro, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. O faraó não vai libertar vocês, a não ser que seja obrigado por mão forte. Aí está a lição espiritual para nós, irmãos. O nosso faraó espiritual, que é Satanás, não nos liberta facilmente, a não ser pela mão forte de Deus. Não é nada que você pode fazer. Não é nada que os israelitas podiam fazer para saírem do Egito. Foi Deus que teve que atuar milagrosamente. E não é nada que você e eu possamos fazer para sair desta escravidão espiritual. Precisamos da vinda de Jesus Cristo. É a vinda de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai nos libertar deste mundo que está quase no fim. E se não fosse pela vinda de Cristo, todos nós acabaríamos por ser extinguidos. A raça humana seria extinguida. Mas graças a Deus não vai ser extinguido. E assim é que ele diz: vão fugir. E depois vê-se aí a história das várias pragas. Várias pragas. 9 pragas. Que representam vários deuses dos egípcios que foram destruídos. Na próxima edição da Boa Nova, que está breve a sair, talvez daqui a um mês, o artigo de capa vai ser acerca da destruição desses deuses do Egito. E por isso, os deuses do Egito foram destruídos e cada praga simbolizava um grupo de deuses do egípcio que foram destruídos. Mas a mesma coisa que nas nações de hoje em dia. Os deuses das nações de hoje em dia vão ser destruídos. Qual seja o Deus que você tenha
na sua vida. Sim, até o seu próprio Deus pode ser você mesmo, uma idolatria do próprio. Mas qualquer que seja o seu Deus, por exemplo, você pensa muito neste partido do governo que vai trazer libertação à sua nação. Ou deixe-me cá dizer, sinceramente, que você está iludido porque esse partido do governo não vai libertar a sua nação. A única verdadeira libertação deste mundo, a única esperança, quando li aquela carta de pastores de um certo país dizer está um desastre. Queridos irmãos, a única verdadeira libertação é a vinda de Cristo. Vem, Jesus, vem. Mas algumas pessoas pensam, olha, o dinheiro é o meu Deus, porque vou poupar muito dinheiro. O sistema económico. Alguns pensam, não, o socialismo é a minha salvação. Errado. Outros pensam, o capitalismo é a minha salvação. Errado. Outros pensam, o nosso sistema de educação que temos é muito bom. Errado. Outros pensam, a nossa cultura. Aqui nesta região temos uma cultura. E esta cultura, queridos irmãos, isso é um Deus falso. Talvez o nosso exército ou a nossa polícia nos salvará. Infelizmente não. Qual seja o seu Deus, irmãos, vai ser destruído. Vai ser destruído. Todas as ideologias e os ismos que existem por aí, seja socialismo, capitalismo, seja qual ismo seja, todos esses ismos estão sujeitos à corrupção, à ganância e à incompetência. E só a vinda de Jesus Cristo é que nos vai salvar. E por isso é que precisamos preparar um povo agora para que esse povo que vai reinar com Cristo seja competente, seja treinado agora. E depois veio a grande praga, a libertação da escravidão. Vê-se aqui em Êxodo capítulo 10, versículo 27. Diz assim, ao fim o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e não quis deixá-los ir. E depois disse Faraó a Moisés, retira-te a mim e guarda para que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que veres o meu rosto morrerás. E Moisés disse, versículo 29, bem dissestes, porque nunca mais tornarei a ver a tua cara. Nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Porquê? Porque é que ele disse isso. E agora no capítulo 11, no versículo 1 a 8, explica porque é que ele disse isso. Porque diz, porque o Senhor tinha dito a Moisés que ainda haveria mais uma praga sobre o Egito, e essa praga seria a morte dos primogênitos. E diz assim no versículo 4, que cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito, diz-se assim no versículo 5, morrerá desde o primogênito da Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Amó, e todo o primogênito dos animais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará. Quer dizer, vai estar tudo tão quietinho que ninguém, nem o cão vai ladrar. Mas nos egípcios vai ser este desastre terrível. Como disse no versículo 4, à meia-noite. E foi isso que ele disse, assim, digamos assim, até ao versículo 8. Porquê? Porque Moisés sabia isso. Moisés disse, nunca mais tornarei a ver a tua cara. E depois disso, disse assim ao fim do versículo 8. Moisés saiu
e, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Bem, sabemos que Moisés teve um problema com a ira e teve que aprender algumas lições com isso no futuro. Mas, queridos irmãos, depois, vê-se aqui no capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Como é isso? Porque aparentemente eles estavam a seguir o calendário egípcio. O calendário religioso egípcio tinha o começo do ano quando o rio Nilo tinha as suas inundações. E os sacerdotes egípcios controlavam esse calendário, e quando essa inundação acontecia, digamos assim, ao início do solstício de verão, cerca do dia 21 de junho, então é quando começava o ano egípcio. Isso era baseado também na observação de uma estrela, a estrela Sírius, que era uma marca, nessa altura, do começo do solstício de verão. Mas então Deus disse a Moisés: não vai ser esse mês, ao início do solstício do verão, que é o começo do calendário, do ano, mas vai ser na primavera, que vai ser o começo do ano. E aqui vê-se que Deus estabeleceu um calendário de acordo a Moisés, de acordo com as suas instruções. E hoje em dia o calendário hebreu segue as mesmas instruções. E depois vê-se no versículo 3 a versículo 9, diz assim: vais separar um cordeirinho, e depois diz: e guardas esse cordeirinho até chegar ao dia 14 desse mês. Ao dia 14 desse mês. Então, quando o dia 14 começa, isto é, ao crepúsculo da tarde, isto é, ao lusco-fusco, depois do pôr do sol, quando o sol para, então matas esse cordeirinho ao crepúsculo da tarde. Então vais tomar o sangue, diz assim no versículo 7, o sangue, e vais pôr o sangue em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas onde vão comer isso, e onde vocês vão estar. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Naquela noite, vocês têm que estar, como diz assim, têm que estar prontos. Diz assim: nada deixarás dela, no versículo 15, e comereis, versículo 11, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, e comê-lo-ás à pressa. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Nessa noite, como disse, pões o sangue nas ombreiras e na verga da porta, e vais comer este cordeirinho. E porque nessa noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Sim, tinha que ser depois de eles porem o sangue nas portas. E quando é que aconteceu isso à noite? À meia-noite. No capítulo 11, versículo 4, lê-se que é à meia-noite. E esse então é um memorial. Um memorial. Esse dia vos será por memorial. Vê-se no versículo 14. Um memorial. E o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrarás por estatuto perpétuo. Isto é, a Páscoa é no dia 14 do calendário. Não é no dia 15, é no dia 14. Ao começo do pôr do sol. Depois do pôr do sol, pões o sangue. Depois preparas com fogo este animal, bem cozido,
digamos assim, no forno. Diz assim, não? Como é que diz aqui, para dizer as palavras corretas? Bem cozido. Nem cozido em água, porém assado ao fogo. Este é como se fosse um churrasco, assado ao fogo. E então, depois disso, à meia-noite, ainda, desse dia 14, à meia-noite, passarei por lá. E depois vejam aqui também, no versículo 21, diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, disse, escolhi, e disse aos israelitas o que fazer, e depois diz no versículo 22, diz, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nessa noite do 14, matam o cordeiro, põem o sangue na porta, ficam em casa, não saem de lá até de manhã. E depois diz assim, porque o Senhor, versículo 23, passará para ferir os egípcios quando vier, porém o sangue, quando vir, porém o sangue na verga da porta e as amas dos ombreiros, passará o Senhor aquela porta, passará por cima. Passar por cima quer dizer a Páscoa. Passar por cima é o significado da palavra Páscoa. E não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, para os vossos filhos, para sempre. Isto é a Páscoa. Para sempre. E depois vejam no versículo 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Fizeram isso. Sim, depois destas 9 pragas, quando esta 10ª praga veio, obedeceram. Não falharam, obedeceram. Queridos irmãos, aí vê-se uma instrução muito importante. Eles obedeceram. E depois no dia seguinte, na noite do dia seguinte, diz assim começando no versículo 15 de Êxodo 12, por 7 dias comereis pães asmos. Por 7 dias, começando no dia 15, começam a comer pães asmos. Na noite dia 15, que é o primeiro dia santo, a noite em que eles saíram do Egito. Sim, não saíram do Egito no dia 14, na noite de 14. Porquê? Porque não podiam sair de casa. Viram que mataram o cordeiro, tomaram a refeição e diz, não saiam das vossas casas até amanhã. E depois ficaram aí e, como se lê no Êxodo capítulo 12, versículo 42, depois, na noite seguinte, quando saíram, é a noite que vamos ser observada. Essa noite se observará ao Senhor, é a noite do Senhor, que vai comemorar nas suas gerações. E hoje em dia, comemoramos essa noite. Porquê? Porque é a noite que saíram do Egito. Simbolicamente, que foram libertados da escravidão. E simbolicamente representa nós como cristãos quando saímos da escravidão do pecado. E por isso recordamos e lembramos essa noite, a noite do dia 15 do primeiro mês. A mesma noite em que 430 anos antes Abraão foi-lhe prometido para sair do Irão e começar a ser um peregrino. E essa peregrinação, a peregrinação desses filhos de Israel enquanto peregrinaram na terra do Egito e de Canaã, foi de 430 anos. Como se lê em Êxodo 12, versículo 40. E vejam por isso, por exemplo, na Septuaginta. Queridos irmãos, essa noite do dia 15 será muito lembrada. Depois Jesus mudou os símbolos.
mudou os símbolos. Vejam em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29. João 1, versículo 29. No dia seguinte viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro da Páscoa agora é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro da Páscoa, para os israelitas, tirou os israelitas da escravidão. O Cordeiro da Páscoa para nós, que é Cristo, que ele celebrou a Páscoa no dia da Páscoa, diz assim: tira o pecado do mundo. Tira o mundo todo. Todas as pessoas de todas as nações serão libertadas da escravidão deste pecado e deste mundo, deste faraó deste mundo. E depois vemos em João 13 que ele introduziu o símbolo do lava-pés, que devemos de guardar. E depois lemos em Lucas 22, que diz: quando a hora chegou, quando o dia chegou, que era a Páscoa. Lucas 22, sim, vamos ver isso então, vamos ler, isso é importante. Lucas 22, versículo 7. Lucas 22. Versículo 7. Chegou o dia dos pães asmos, que importava comemorar a Páscoa. E depois diz no versículo 14, chegada a hora. Quer dizer, foi o dia e foi a hora. Foi o dia que deviam celebrar e a hora. O dia da Páscoa é a hora correta. Ao crepúsculo da tarde. Depois do pôr do sol. Jesus Cristo disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E está claro, os judeus só faziam uma vez por ano. E nós devemos também fazer só uma vez. E tal como Jesus Cristo observou e mudou os símbolos, introduzindo primeiro o lava-pés e depois mudou os símbolos para o pão e o vinho, nós também precisamos de lembrar, fazer isso em memória do Senhor. Porque ele diz aqui em Lucas 22, versículo 19, e tomando o pão, tendo dado e partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando? Na noite em que foi traído, que foi do dia 14. Vejam também em Mateus, versículo... mesmo que estamos aqui, continuar aqui em Lucas 22, versículo 20. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Da nova aliança. É importante entendermos que é o sangue da nova aliança. Não estamos a celebrar os símbolos antigos, que eram da antiga aliança. Estamos a celebrar os símbolos que Jesus Cristo introduziu, que apontam para a nova aliança. Vocês sabem, por exemplo, aquela oliveira que foi enxertada, Romanos 11, versículo 17, nós fomos enxertados para dentro dessa oliveira, nós, os gentios, somos enxertados para a oliveira de Israel, e este significado, este é feito através de Cristo. E por isso é que Paulo depois diz em Romanos 8, versículo 7, não estejam a seguir as coisas da carne. Vejam aqui em Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque se estamos a seguir as coisas da carne, estamos a seguir a escravidão deste mundo, deste faraó deste mundo.
Temos de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 14, Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo, como lê no versículo 17. Isto é uma coisa muito poderosa, muito forte, muito grande, que eu tenho mencionado em outros sermões. E por isso a Páscoa, que representa a libertação, sim, dos israelitas, mas isto tudo é a analogia simbólica a como nós temos que ser libertados com uma mão forte, pela mão de Cristo. E é a nova aliança, representada pelo corpo de Cristo. Queridos irmãos, esta aliança que é feita com o sangue de Cristo e pelo corpo de Cristo que foi dado por nós, queridos irmãos, é uma coisa muito importante. E por isso temos que nos preparar para a Páscoa, lembrando deste significado disto. Sim, preparar fisicamente, tirando o fermento das nossas casas antes do dia 15 do mês. Então, quando é o dia 15? Bem, no nosso guia de estudo, Plano dos Dias Santos, na página central, temos as datas todas para os dias santos, na página central. Você podem baixar isso também na internet, que tem os festivais anuais de Deus. Podem fazer uma busca na internet, vêm lá esses festivais também, para vários anos adiante. Então você, por exemplo, vemos como um exemplo. Vamos dar o exemplo de 2019. 2019, o dia 14, começa ao pôr do sol. Que no ano de 2019 é uma quinta-feira, dia 18 de abril. E por isso, a Páscoa, que começa ao pôr do sol do dia 18 e continua durante o dia 19 até ao seu pôr do sol, a celebração da Páscoa é feita na quinta-feira à noite, ao início do dia, que começa durante essa noite e durante a parte do dia 19, mas começa na quinta-feira e por isso celebramos a Páscoa na quinta-feira à noite, na noite anterior. Os dias dos pães asmos começam no dia seguinte, que é no dia 20, que é o sábado. Mas como o dia começa ao pôr do sol, a noite, para ser lembrada, é o pôr do sol da sexta-feira do dia 19. Começando assim, então, esse dia, o primeiro dia dos pães asmos, o 15º dia do calendário de Deus. E observamos os dias de pães asmos por 7 dias. Desse sábado, que é no ano 2019, que é no dia 20 de abril, até à sexta-feira, no ano 2019, que é o dia 26 de abril, por 7 dias, inclusive. E por isso a noite, para ser muito lembrada, é observada na sexta-feira à noite do dia 19 de abril. E por isso vocês planejem isso com outros irmãos ou pessoas para observarem isto corretamente. A Páscoa, como disse, no calendário de Deus é no dia 14, ao início do dia 14, que em 2019 é na quinta-feira à noite, de 18 de abril. A noite, para ser muito lembrada, é na noite seguinte, na noite do dia 15 do calendário de Deus. Mas, queridos irmãos, o importante é preparar espiritualmente. E por isso, estudem a história aqui do Êxodo em mais detalhe, como eu mencionei. Estudem, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 3. Como temos que mudar. Estas coisas são símbolos para nós, para aprendermos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 31. Temos que nos examinar espiritualmente
Temos que entender o sacrifício que Jesus Cristo fez como Cordeiro de Deus por nós. Porque se não entendemos quem Jesus Cristo era, que era da forma de Deus e que se esvaziou para vir para aqui, para morrer por nós, para ser da forma de homem, se não entendemos isso, não entendemos o significado da Páscoa. Então estamos a fazer, talvez, até uma farsa deste significado. Precisamos de entender o significado disto. Talvez você queira jejuar antes da Páscoa, para se analisar um bocadinho melhor. Talvez olhe para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 8, para ver como tem de tirar esta arrogância do seu corpo e observar a Páscoa e os dias asmos numa atitude de sinceridade e de verdade. Mas a Páscoa é uma libertação, queridos irmãos. É uma libertação da escravidão do pecado. E por isso é uma vitória. É uma cerimónia de vitória. Para termos paz com Deus. Uma hora de reconciliação. Uma hora de resolver conflitos. Queridos irmãos, precisamos de entender o significado da Páscoa, que é a libertação da escravidão do pecado. A libertação da escravidão deste faraó invisível, que é Satanás. E para então, quando estamos libertados do pecado, podemos estar mais perto de Deus, para nos preparar, para reinar com Cristo, para nos qualificarmos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para estarmos prontos para reinar, para ser como Deus é, para sermos perfeitos. Para que depois, no mundo da manhã, quando reinarmos com Cristo, possamos libertar, ajudar a Cristo a libertar. Porque Cristo é o libertador, mas nós vamos ajudar a Ele nesta tarefa. Libertar o mundo da escravidão, com um governo que não seja corrupto. E por isso, queridos irmãos, quando se aproxime da Páscoa, do dia 14, e quando se aproxima dos dias dos pães asmos, prepare-se para entrar nesta festa numa atitude de sinceridade e verdade.